E aí, como é que tá por aí? Aqui é a Silvana e hoje eu vou começar uma série pra vocês. Eu tava pensando em assuntos e aí eu achei um assunto que tem muitos assuntos. Eu vou trazer, desmistificar e debater sobre o primeiro episódio, o episódio piloto 00 de Alienígenas do Passado. Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar alienígenas do passado. Então eu pensei, eu vou começar a tirar assunto do Alienígenas do Passado, que eu assisti e gostava muito. Só que assistindo o episódio piloto, ele faz meio que um resumo de tudo que vai ser debatido nesse documentário, uma série documental. Depois de algumas temporadas, tudo se torna... tudo é alienígena. Mas as primeiras temporadas... Fora o episódio 00, que eu nunca tinha reparado como ele traz informações, cada episódio vai ser sobre um assunto. Então eu trouxe o resumo do episódio piloto, porque são muitos assuntos interessantes. Então eu vou trazer tudo que é falado nesse episódio e depois eu vou separar e trazer vídeos especiais sobre cada assunto desses. Talvez maio seja só sobre assuntos que eu tratei no Alienígenas do Passado. E depois eu começo a pegar como fonte de inspiração um episódio ou outro eu vou assistindo, porque como eu disse, fora o piloto, o resto, cada episódio trata de uma coisa basicamente. O episódio começa com eles questionando que em 2008 nem a igreja pôde duvidar da existência de vida fora do nosso planeta, porque foi encontrado gelo em Marte pela NASA. E gelo água congelada. E água é o que é o principal para nossa existência. Ou seja, pode ser que tenha existido uma espécie parecida com a nossa em Marte. Então já começa com essa informação bombástica. Essa série é baseada no livro de 1968 do Erich von Däniken. O livro Eram os Deuses Astronautas. O Eric ele dá um resumo da trajetória dele, que na igreja não, na escola que ele estudava, eles traduziam a Bíblia, tinha que traduzir a Bíblia. Os idiomas eram latim, grego e alemão. E nisso ele começou a ver que a Bíblia tinha algumas informações meio estranhas. Por exemplo, quando Deus pediu para Moisés construir um portão para proteger Israel. E se você pensar, isso é muito estranho, porque ele até fala, poxa, mas o meu Deus, ele não precisa de portões. O que precisa de portões para se proteger? Civilizações, porque Deus é onipresente, onipotente, onde ele quiser entrar, ele entra. Ninguém vai parar, nem o portão vai parar Deus. Então já começa essa pensata de como o Eric enxerga as coisas de um ponto de vista diferente, inusitado, que faz a gente pensar. Eu gosto do Eric, que o Eric é o tipo de pessoa que faz a gente abrir a mente. É o tipo de pessoa que deixa a gente assim, caraca, meu, verdade, como é que a gente lê a Bíblia, tá lá no Antigo Testamento, que Deus pediu para Moisés fazer portão, mas hello, Deus. E ele ainda fala que as provas tá embaixo do nosso nariz, só a gente não vê nos artefatos, na literatura, nas construções, tudo basicamente veio dos alienígenas. Como eu disse, nas temporadas mais novas, o negócio ele é levado à 10ª potência, porque fica meio difícil de acreditar. Porque nas primeiras eles realmente provam com coisas que você fica pensando naquilo. Só que depois, tipo, tudo é alienígena, tudo, basicamente tudo. Então ficou sem pauta o programa. E aí, depois desse livro do Eric, até comentam que os filmes, tipo Duna, Jornada nas Estrelas, de 2001, eles tiveram bastante relevância e bastante sucesso. O público estava se interessando mais por entender a vida fora do planeta, estava se questionando mais, que, pô, mas isso aqui não é meio estranho, entendeu? As pessoas estavam mais interessadas nesse assunto. E tudo por causa dessa cultura que jogou muita informação no pessoal nessa época. Informação tipo, será que lá fora não tem alguma coisinha assim? Será que esse Deus da Bíblia, na verdade, não é um grande artesão e existe um Deus mais todo-poderoso do que isso que a gente conhece da Bíblia? Tipo, é uma coisa que falam também nesse episódio. Não é
a inexistência de Deus, é a prova que Deus é ainda mais fodão. O Eric é atacado por cientistas e teólogos e muitas outras pessoas, mas ele promete nesse episódio que ele vai provar a existência de ETs até por eletricidade e computação. Sim, os ETs tinham computadores, ou as civilizações antigas, se você preferir. E o primeiro lugar do mundo que eles mostram, o deserto de Nazca, Peru, que são 80 quilômetros de platô. Existem figuras humanoides, macaco, humanoide, bicho, tudo que você pode imaginar, passarinho. Só que essas figuras só podem ser vistas do céu. São figuras gigantescas, feitas no chão, que você só consegue ver de cima, porque do chão não dá para ver. Do chão se torna só uma linha. Também existem linhas retas, são várias montanhas, só que tem algumas montanhas que foram aplanadas e formam tipo... Eles até comentam que talvez sejam pistas de pouso de até 23 quilômetros. Tipo uma montanha que foi reta. E tipo, ela é reta, ela é plana e ela é reta, assim. O Eric, ele joga a informação, o Eric é a equipe dele, e sempre tem algum teólogo, algum cientista para rebater. Aí falam, mas e se o povo que morava nessa região fazia tipo em homenagem aos deuses deles? Mas aí o Eric responde, cara, mas por que eles iam fazer figuras gigantes que só podem ser vistas do céu? Não, e meio que não faz sentido mesmo. Porque se o povo era meio atrasadinho, eles vão começar a construir passarinho gigante, humanoide, macaco e aplanar montanhas, sei lá, é meio... Enfim, só sei que essas montanhas foram aplanadas e os resíduos tirados delas sumiram. Então a teoria do Eric é que ali era tipo um aeroporto de ET e o lugar que dá para tirar mais informação da nossa Terra. Porque como lá é um deserto, quase não foi mexido, eles conseguem tipo materiais preciosos, pedras, terra mesmo para fazer testes e fazer testes mesmo nesse lugar, todo tipo de teste, além de ambiente, né? Aqueles testes que assim, até os humanos fazem, quem dirá os ETs. Eu até abaixei um pouquinho a câmera para mostrar que eu tô com meu uniforme de ET, meu ET favorito. Mas o Eric até dá o exemplo que na Segunda Guerra Mundial, alguns soldados, eles ficavam mais perto para eles, soldados americanos ou alemães. Eu não sei ao certo, mas eles frequentavam ilhas ali do Pacífico e essas ilhas eram habitadas por indígenas. Esses indígenas tratavam os militares como deuses. Depois de um tempo, historiadores voltaram para essa ilha e tipo, os indígenas fizeram esculturas de aviões, que eram como os soldados vinham até ele. E como esses soldados traziam comida, presentes, todas essas coisas, para eles, para os índios, era como se fosse um deus presenteando eles, dando uma bênção para eles. Então, por que pra gente os ETs também não seria Deus? Será que Deus iria se dignificar a aparecer aqui e dar suprimentinho pra gente? É isso que eu falei, ou será que Deus é além do que a gente acha que é Deus, o que torna Deus elevado à 10ª potência, cara. E aqui ele cita muito exemplo bíblico, principalmente o Antigo Testamento, que o Novo Testamento não tem tanto essas coisas, né? Cada vez mais a Bíblia foi capada. Mas em Ezequiel ele fala sobre carruagens que desciam dos céus e usava engrenagens que eram rodas dentro de roda. Esse trono, tinha um trono também com uma criatura sentada nele, fazia um barulho de cachoeira, tinha várias faces e, cara, se você pensar, eu acho que Deus não é assim cheio de faces com roda dentro de roda, que faz um barulho de cachoeira. E faz um barulhão ainda. Tá lá no Ezequiel. Aí o Joseph Rich explica que a NASA usou engenharia desses textos bíblicos. Por exemplo, o trem de pouso das aeronaves que a gente usa, aeronave tipo da Marinha, Marinha é mar, aeronáutica, tipo as aeronaves da aeronáutica, o trem de pouso delas
ela é baseada nesses textos, tipo de roda dentro de roda, engrenagem dentro de engrenagem. Vocês creem nisso? Cara, é muita viagem, né? Amo, amo que amo. Também falam sobre Enoque, que diz ter sido levado por Deus na Bíblia, e ele aprendeu línguas e escrita, e ele tinha que repassar isso pro povo e ensinar coisas pro povo através disso. E tipo assim, isso tem uma cara de alienígena, que tipo, vamos ensinar esses macaquinhos a falar, a escrever, que aí a gente faz eles virar gente, né? Que é o que a gente é hoje. Agora vamos para sânscritos indianos, as vimanas, que eram carruagens para duas pessoas, que ela podia estar, tipo, ela se movia muito rápido, dava a sensação que ela estava em dois lugares ao mesmo tempo, e o jeito que ela se locomovia era como uma borboleta batendo asas, e era metálico. Isso tá na Bíblia dos indianos. O nome desses sânscritos indianos são os Mahabharata, Rigveda e Ramayana. E essas vimanas, elas podiam ter até 30 metros de altura e possuir feixes de luz que consumiam tudo o que tocavam. Gente, isso é muita operação prato. Além disso, são descritos combates aéreos nessas naves, essas vimanas que matavam pessoas, dissipavam civilizações, e era uma guerra. E desculpa, mas Deus não faz guerra, Deus faz amor. E depois temos também o outro tipo de confirmação dos ETs, eram os petróglifos. Petróglifos era desenho em pedra que existem muito na Austrália. E na Guatemala temos uma escultura de um pequeno astronauta de muitos anos atrás. Tipo, é uma estatuazinha, gente. É nitidamente um astronauta. Na Colômbia encontraram uma estrutura pequenininha de algo que é igualzinho um avião, que ele tem um corpinho assim e tem a caudinha levantada. Gente, e a esculturazinha é igualzinho um avião também. Em Istambul foi encontrado a estatuazinha de um astronautazinha dentro de uma nave. Só que essa estátua, ela tá sem cabeça, porque quebrou com o tempo, né? Provavelmente a parte mais frágil ali. Só que o equipamentinho que ele usa, assim, nos bracinhos, que ele tá assim, é igualzinho um astronauta, cara. Você fica maluco se você assistir esse programa. Aí o programa ele vai para vários lugares do mundo, né? Depois disso vão pro México, no povo Maya Palanque, que eram antigos, do século VI, e lá tem o Pacal. Acreditam que o Pacal foi um líder gigante e ele tá num túmulo, tem um túmulo lá, ele não tá lá. Tem um túmulo lá de 7 toneladas. Se esse cara não era ninguém, se esse cara não era diferente, não estava ensinando algo para os nossos ancestrais, por que ele era tão especial? Por que tinha um túmulo lá de 7 toneladas? Por que fizeram pirâmides? Sabe, são perguntas que não tem mesmo como responder. Então, lembra que eu falei que não tem ninguém lá no túmulo, né? No túmulo de 7 toneladas. Tem uma escultura. Antes esse túmulo era aberto para visitação, mas não tá mais. Se esse programa é de 2008, então imagina hoje, não deve estar. E tem uma escultura desse cara que ele tá como se ele estivesse numa nave, ele tá deitadinho, ele tá tipo apertando botões, apertando a embreagem com o pezinho, ele tá, a escultura é assim, e é como se ele tivesse de barriga para cima, pronto para decolar, para ir pro céu. E esse desenho tem em vários lugares dessa câmara. Só que todo o povo dessa região sumiu em mais ou menos 500 depois de Cristo. Escafedeu, desapareceu. Não existe vestígio, existe só esse lugar. E aí até falam, será que então existe... Na verdade, eles moraram ali, mas eles foram pro céu também? Tipo, não desfaleceram, mas sim foram em vida. Foram embora. Viraram
astronauta galáctico. Já em 1929, foi descoberto um mapa feito com couro de gazela, que era de um turco conhecido como Pires Reis. E esse mapa tem desenhos de terras que só foram descobertas 300 anos depois. Então, lembra que eu falei que foi descoberto esse mapa em 1929? Só que ele foi feito em 1531. Gente, não tinha noção da Antártida e ela tá lá desenhadinha. Além do que eu não mencionei, que esses povos eles eram obcecados por números, eles tinham calendários, eles também eram obcecados por estrelas, eles conheciam constelações, que também ajudava nessa questão dos mapas deles, e eles sabiam matemática, assim. E, cara, sinto informar, eu acho que não era uma matemática básica, tá? Agora eu vou falar dos sinais de tecnologia avançada. O Eric diz que ele conseguiu, em 40 anos de informação, 2 tipos de evidência. A literária, que inclui mitologia e arqueologia, e os objetos práticos, como as pirâmides que foram construídas para enterrar deuses. Aí aqui fala muito sobre as pedras e as construções, tipo uma pirâmide que tinha muitas pedras e tinha algumas construções que eram feitas de granito, de pedras muito duras, algumas pedras só o diamante poderia cortar. Então, as pessoas tinham que ter um instrumento de diamante para conseguir cortar as pedras. Também temos Stonehenge, que é a organização de pedras sem explicação. A muralha de Cusco e estruturas que tem pedras com toneladas. Tipo, como é que arrasta essas pedras de toneladas? Será que era uma tecnologia tão... Tipo, eles eram como a gente, mas eles tinham uma tecnologia tão fodona assim, a Roldana aguentava pedra de muitos milhões de toneladas? Gente, é muito... Eu não sei se eu que sou ignorante ou se é muito fácil me surpreender com informação, ou se é verdade. Aí eles falam como é que no Peru, Egito, Bolívia, México, todos esses lugares têm pedras que têm o peso de um vagão de trem, de toneladas. E aí, era tanta tecnologia que, tipo, então a gente regrediu. A nossa tecnologia não é nada perto da deles, vamos combinar? Aí sobre a construção mais famosa, né, que tem o mito que é a alienígena, que é a grande pirâmide de Gizé, que as pessoas dizem que ela foi construída em 22 anos. Só que se ela foi construída em 22 anos, pelas contas que fizeram no Alienígenas do passado, não me inclui nessa, eu só tô repassando informação. Se é desinformação, aí é com você. Pesquise e veja o que você acredita. Mas para construir a pirâmide de Gizé, tinham que cortar, transportar, colocar no lugar. Exatamente, a câmara do rei é feita toda sob medida, não tem erros. Eles tinham que colocar uma pedra no lugar a cada 9 segundos para ficar pronta em 22 anos. E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. E tudo isso, né, galera, feito à mão. Coitada das mãos, se a gente não consegue puxar um ferrinho na academia, imagina desses moços aqui. E nisso acreditam que o faraó Sabut, eu não sei se está certo o nome dele, mas o faraó Sabut era o Enoque, de acordo com os apócrifos. Nos textos perdidos da Bíblia, que são os apócrifos, Enoque diz que Deus pediu para ele construir algo que durasse por muitos e muitos anos e não pudesse ser destruído. Em textos egípcios está escrito que as pirâmides foram construídas com a ajuda do povo do céu, os deuses. E a pirâmide, a ponta da pirâmide, ela aponta para o local exatamente onde cruza o meridiano norte, eu não lembro se é meridiano norte, a linha lá de cima norte, com o meridiano de Greenwich, que corta na vertical o mundo. Aonde esses meridianos se cruzam é a ponta da pirâmide de Gizé. E ela também é alinhada com os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, que só foram inventados anos depois. Essa informação aqui eu achei babado, tá? Aí eles tocam no ponto de tipo, como é que tem pirâmide em ilhas afastadas? Por exemplo, tá, lá no Egito eles fizeram a roldana e transportavam as pedras. Mas como é que faz numa ilha? Como é que
todos os locais do mundo tem uma pirâmide. E de certa forma elas se alinham, sempre. E elas estão, a maioria é norte, sul, leste, oeste alinhada. No México, temos Teotihuacan, que é uma cidade que fica há 2000 anos lá atrás. Era a cidade dos deuses. E lá tinha a pirâmide do Sol. E sabe qual é a coincidência nisso? A pirâmide do Sol desse povo Teotihuacan, ela tem as mesmas dimensões da pirâmide de Gizé. E lá era a cidade dos deuses. Acreditam que essa pirâmide, essa cidade foi construída após uma destruição do mundo. E os astecas, maias, Hopis do Arizona, outro povo lá, eles acreditam que já passamos por 4 destruições do mundo, que é uma por água, gelo e fogo. A quarta não falaram, mas é tipo os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Os Teotihuacans, eles acreditavam que as pirâmides eram um local para armazenar conhecimento. E nessas pirâmides poderia até conter 300 livros, que eram os ensinamentos, os ditados dos povos, dos deuses do céu. E lá teria todo o ensinamento mesmo de agronomia, astrologia, matemática, toda essa parada aí, entendeu? Como é que você levanta uma pedra de várias toneladas. Na Ilha de Páscoa também temos mais de 800 moais, que são aquelas estruturas com um rostinho gigante. Elas pesam toneladas e elas estão em toda a ilha, como olhando para o mar, como se elas fossem guardiãs daquele lugar. A 5.000 quilômetros da Bolívia existe uma cidade semelhante a Teotihuacan. E essa cidade tem mais de 17.000 anos. E acredita-se que ela é a mais antiga de tudo que há no mundo. E lá existem construções, sinais de construções de povos avançados, de povos que, tipo assim, essas pedras gigantes. É uma cidade, gente. E, tipo, é a mais antiga e a gente quase não escuta falar desse lugar aí próximo da Bolívia. É tipo como se tivesse sumido do mapa, como se não quisesse que a gente acessasse esse conhecimento. E essa cidade, o nome dela é Pumapunku. Ela tem pedras que se encaixam perfeitamente. As pedras se encaixam em formato de H e são Hs cortados perfeitamente. Muito perfeitamente. E só depois de anos fizeram material para conseguir cortar essas pedras dessa forma que elas são cortadas e encaixadas nessa cidade. E a pedreira mais próxima desse lugar fica a 16.000 quilômetros, o que não faz nenhum sentido de como essas pedras estão lá, sendo que a pedreira mais próxima é mais longe que a Bolívia deles. Fora que eles estão a 4 quilômetros acima do mar. E os índios dessa época, os Aimarás, eles não tinham nem escrita. Então realmente parece que foi ajuda de um outro pessoal mais avançado para fazer todas essas construções que se encaixavam como Lego. Então, como eu falei, essas pedras são muito bem cortadas, como se elas tivessem sido cortadas no torno. Torno é uma máquina que faz o corte direitinho. Algumas têm mais de 800 toneladas, elas são extremamente polidas, ela não é uma pedra bruta, ela é polidinha. Essas pedras têm sulcos, sulcos é tipo ranhurazinha, assim, detalhe, bem fininho e retinho na mesma profundidade de toda a peça. Algumas pedras que foram encontradas são de granito e diorito. Essas pedras precisam de diamante para cortar elas, porque elas são muito duras e só o diamante aguenta o tranco. Além de se encaixar, às vezes elas não se encaixam, elas simplesmente se entrelaçam para formar, por exemplo, uma parede, uma estrutura. Como eu disse, a física, a astronomia, a matemática desse povo, ela era muito avançada. Por exemplo, esses cortes nas pedras. Hoje a gente faz muita coisa por causa da matemática, cálculo, distância, né? E descobriram também um computador que tem mais de 2.000 anos. Gente, um computador, ele é perfeito e recriaram ele. Ele é perfeito porque ele trata de astrologia, então eu teria.
O nome desse computador é o mecanismo de Antikythera. Ele foi encontrado em um naufrágio no Egeu. Depois de 50 anos, conseguiram radiografar o que tinha nesse naufrágio que estava cheio de... Ai, tava todo cheio de coisa do mar, sabe? Que vai grudando ali. E perceberam que ali tinha ligas metálicas. Então, quando conseguiram radiografar, ver por dentro, perceberam que ele tinha ligas metálicas e rodas dentadas que se encaixavam e giravam. Então, eles recriaram isso na nossa realidade com as peças exatamente igual e descobriram que aquilo é um artefato de astronomia e astrologia, que você conseguia ver o seu signo e acreditam que através disso te davam as suas características no futuro, como você ia ser, como a gente faz hoje. Esse mecanismo de Antikythera, ele é mais complexo que um relógio nosso, tá passado? Aí depois eles voltam lá para o Egito e falam do Templo de Quitera. O Templo de Quitera é onde acreditam que tinham um conhecimento sobre a luz. Aí começaram a teorizar. Ah, mas falam que a luz era conduzida por espelhos de cobre. Só que a luz do sol, ela não vai muito longe, ela não entra lá dentro da pirâmide. Essa luz conduzida por esses espelhos. Depois, não tem fuligem nas pirâmides, ou seja, eles não usavam tochas. O cara doidinho que fala alienígenas, ele diz o seguinte, que ele já foi visitar uma pirâmide e quando entrou lá dentro, o guia apagou a iluminação. Então ele tentou acender o isqueiro dele. Só que ele estava muito breu. E ele percebeu que o isqueiro não acendia. Ou seja, lá dentro da câmara do rei não tem oxigênio suficiente para acender o isqueiro, para acender uma tocha. Então acredite que esse templo de Dendera, ele era responsável por guardar esse conhecimento da luz. Tem até uns hieróglifos nas paredes que parece uma lâmpada. E eles já perceberam que no Egito, cada local era responsável por um tipo de conhecimento. Provavelmente o conhecimento da luz estava lá. Depois, mais para frente, descobriram a pilha de Bagdá, não no Egito, mas em Bagdá, que ela é um dispositivo de barro que você coloca vinho, vinagre, que era muito comum na época. E aí você conduz energia por essa pilha. Ela foi testada e ela funciona. Ela é uma pilha para conduzir energia, como as nossas pilhas. Lembra que eu estava falando dos Teotihuacans? Então, eles voltam para esse povo, que eles eram obcecados por astrologia. Todo esse povo ama astrologia. E sabe qual é a coincidência entre Teotihuacan e Stonehenge? Então, perceberam que a formação tem a pirâmide do Sol, lá em Teotihuacan. E essa pirâmide do Sol é como se fosse o Sol no nosso sistema solar. E daí tem construções, se você ver por cima, Stonehenge também. As formações das pedras e das pirâmides formam exatamente o nosso sistema solar. Tipo assim, tem o Sol, tem a Terra, e aqui tem uma pirâmide, Saturno, Netuno, sei lá, Plutão. E essas pirâmides, elas emulam o nosso sistema solar. Em Stonehenge, as pedras fazem esse papel. Se você olhar o sistema solar e a posição das pedras, é o mesmo. E tem outro lugar chamado Tikal. Tikal tem uma leve coincidência com Marte. Marte e Tikal tem locais, estruturas semelhantes de formação de pirâmide, a cidadezinha, a vilazinha. Então acredito que Tikal realmente conviveu com deuses também, esses deuses talvez marcianos, porque tem uma estrutura em Marte que é exatamente a que tem em Tikal. E aí, gente? Eu consegui convencer vocês a assistir Alienígenas do Passado. Esse foi o primeiro episódio, a propaganda. Caso você queira assistir, eu acho muito interessante. Pelo menos para você. Você pode não acreditar, mas você abre a mente, você pensa coisa nova, teoriza. Eu acho isso muito importante. Vamos investir em assistir documentários e vídeos longos para não derreter o nosso cérebro só com vídeo curto, né? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado da minha pesquisa. Desculpa se às vezes eu sou meio abobalhada para explicar as coisas,
mas eu me esforço bastante para trazer o conteúdo para vocês. E eu tô há 2 meses trazendo esse conteúdo mais sério, mais conspiracionista, mais cheio de teorias, né? Então, tenham paciência, eu quero melhorar cada vez mais e aprender a me comunicar. Eu também estou aprendendo com vocês e eu estou tentando dar o meu melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando dessa fase do canal e da minha vida, que é discutir esses assuntos com vocês, tá bom? Se você é novo, seja bem-vindo. Se você já é velho, seja bem-vindo também. Se é de bom coração, fique. Se é de mal, nem precisa. Mas é uma honra estar com vocês todas as segundas. E até a próxima. Todo dia tem shorts, vídeo e postagem. Este canal não tem compromisso com a verdade. Todos os assuntos tratados aqui muitas vezes incluem lendas, mitos, conspirações, uma pitada de verdade e outra de horror. O objetivo é encontrar outras pessoas curiosas e inteligentes ou bastante que tenham interesse nesses temas para discutir, trocar teorias e histórias que talvez possam ser reais. Espero que gostem, feito sempre com carinho e amor. Até a próxima. Alô, posso falar com a Silvana? Apenas busquem conhecimento.